São Chico! Eu resolvi ir até São Francisco de Paula para ver se eu encontrava um pouco de neve. E eu encontrei uma nevasca, 7 da noite. Vejam só. Vamos fazer um boneco de neve, Emily? Ajuda aí! Ei, galera! Todo mundo fazendo um boneco de neve, gente. Olha que espetáculo, direto de São Francisco de Paula. Oba! O SBT Rio Grande, muito gelado. A sua companhia na hora do almoço já está no ar. E eu já coloco em campo para se aquecer nossa meteorologista Estael Cias. Bom dia, Estael. Muito bom dia. Direto da redação. Oi, Lu Coleman. Bom dia, Lu Coleman. Bom dia, muito frio, André. Lu. Nosso abominável, não, nosso grande homem das neves, né? Olha, muito frio mesmo. Agora vamos para a região da Serra. Sim, para a região onde nevou muito, principalmente ontem à noite. Direto de Gramado, o Guilherme Fada Neve, né? Olá, Guilherme Fada Neve, tá aqui o Guilherme. Bom dia, Fada Neve. E o Guineve Roquete. O Guilherme Roquete, que está nesse momento em São José dos Ausentes. Muito bom dia para você, gente. Bom dia, André. Bom dia, André. Muito bem, a gente vai falar muito sobre o frio, esse frio intenso, com sensações muito negativas. Eu tive essa experiência, olha essa imagem bonita lá em Canela, eu tive essa experiência do frio, assim como os rapazes enfrentaram também esse frio. Diga pra gente, nesse momento, o Guineve Roquete, conta pra gente como é que está aí. Agora o sol apareceu em São José dos Ausentes, mas conta um pouquinho rapidamente da tua experiência, o destaque de agora. André, o sol apareceu, mas nem por isso ele fez com que toda essa neve aqui derretesse, porque essa neve que a gente está vendo, eu vou pedir para o Cristiano abrir a imagem, ela está aqui desde as 10h30 da noite de ontem. Olha e ainda se acumula, olha só, ainda tem muita neve aqui nessa região, nesse ponto aqui onde a gente está, de São José dos Ausentes. Peguei um pouquinho de grama junto, olha só, mas ainda tem mesmo muita neve. Aqui tá mais acumulado, ó, vou pegar mais um pouco, olha só. Ainda tem muita neve aqui. O Cristiano vai ficar bravo comigo, porque eu já joguei de neve nele hoje, desde de manhã cedo. Enfim, né? Já, assim, não tá no gibi. E essa neve toda, ela começou a cair em São José dos Ausentes por volta das 10h30 da noite de ontem. Nos pegou de surpresa, inclusive, nossa, até porque a gente já imaginava que o pior da neve já tinha passado, inclusive em outras cidades. E a gente saiu correndo. Era muita neve, uma neve muito intensa, tocada a vento, né? Como costuma dizer, né? Nevasca, lá na minha né? terra. Nevasca. Não, de fato, era praticamente uma nevasca mesmo. Uhum. E essa neve, ela tomou conta das ruas aqui de São José dos Ausentes, tanto que, André, ainda pela manhã cedo, esse trecho aqui da avenida principal aqui da cidade, ele estava congelado. Era tanto gelo, que os carros não conseguiam andar porque a roda ficava patinando no asfalto. Escorrega, né? Ficou a noite inteira o gelo aqui nessa avenida. E só agora é que o trânsito, então, se normalizou um pouco, André. Muito bem, esse é o Guilherme Roquete, hoje carinhosamente chamado de Guineve Roquete, né? E agora nós vamos até Gramado conversar com outro Guilherme, só que é o Guilherme Fadanelli, ou Fadaneve, mais conhecido aqui com a gente. Como é que está agora a movimentação aí em Gramado, hein, Gui? Oi, André, olha só, Gramado tá lotada, cheio de gente aqui no centro da cidade. 2 graus nesse momento aqui em Gramado. Nossa. Meu xará, Guilherme, lá em Ausentes, ainda tem neve, né? Lá em Ausentes, aqui em Gramado ela já derreteu mais, só em alguns pontos de sombra ainda tem um pouquinho de gelo. Mas olha, isso não impediu os turistas de virem para cá, tirar foto, aproveitar esse frio, até porque o vento, André e Estael, tá grande aqui. Quando ele bate forte, não tem roupa que aguente de tanto frio. Sensação aqui de -2, Estael. Muito frio aqui em Gramado hoje. Eu não sei se o Guilherme Roquete tem a temperatura agora pra gente. Qual é a temperatura nesse momento aí em Ausentes, hein, Gui?
Um grau negativo, André. Um grau abaixo de zero. Muito bem. Estael Cias. Rapidamente agora, depois nós vamos falar bastante sobre a neve no Rio Grande do Sul. Como que fica agora? Chance de neve novamente? Como que fica o frio nos próximos dias? Porque o frio não está indo embora, né? Não, muito pelo contrário. Na medida em que o ar mais seco chega ao Rio Grande do Sul, a próxima noite, a próxima madrugada vai realmente ser de temperatura abaixo de zero em grande parte do Rio Grande do Sul, com frio. E aí o outro fenômeno de inverno, a geada, que pode se formar em grande parte do estado, até em áreas que não é muito comum. Muito bem, então daqui a pouco nós vamos trazer outras informações sobre esta nevasca, o frio intenso que teremos nos próximos dias. É importante se cuidar, viu, Estael? E tu sabes muito bem. Ontem, 10 minutos que eu fiquei na neve, que eu fiquei sem uma das luvas, né, da mão direita para gravar essas imagens, eu tive um congelamento na minha mão, precisei ir urgente para o carro para aquecer e até este momento eu estou com as pontas dos meus dedos, e não é a pele, é o dedo, é a circulação. Então, assim, ele é um frio e o frio ele pega a gente muito de surpresa, né? Então, tem que ter muito cuidado, tem que se aquecer. Vamos falar das pessoas que estão abrigadas e que bom que diversas prefeituras estão preocupadas com isso. Extremamente importante. Recebemos uma imagem, por exemplo, de moradores de Sapiranga, em que um morador dormindo na rua. Nós até estamos procurando informações se o município de Sapiranga está, né, abrigando estas pessoas. Mas, enfim, há outras prefeituras que estão recebendo, estão abrigando e é extremamente importante que isso aconteça. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Estael Cias. Agora tem um recado da EVT Assessoria, é o recado da FAB. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Coloca a sirene aí, gente. Coloca a sirene 1141. Enquanto nevava, fazia frio em muitos locais. Teve um tiroteio no final da tarde de ontem, em Canoas, aqui na região metropolitana. Escuta só. Escuta só. As pessoas saindo do mercado e, de repente... Olha aí, olha aí. Uma pessoa foi morta nesse tiroteio. Nós vamos ouvir. Escuta, escuta. Acredita numa coisa dessas? Uma execução que aconteceu em Canoas, na região metropolitana. A vítima seria um criminoso muito conhecido da polícia. Os detalhes com ele. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Pelo barulho, pelo som que tem nesse vídeo, André, parece até um foguetório. Guerra? Mas não é. São rajadas de tiros de pelo menos 2 calibres que foram disparados em direção a esse carro. Um Audi, André, que andava na Avenida Rio Grande do Sul, uma das principais de Canoas, no bairro Matias Velho, bastante movimentada no fim da tarde. E quem estava dentro desse veículo? Um assaltante de banco, André, conhecido já da polícia por envolvimento em assaltos. Daqui a pouco até eu trago detalhes sobre um caso que ficou bem conhecido, que foi bem emblemático na região norte do estado, mas um criminoso com participação em assaltos e também em homicídios. Leandro de Carvalho Continel estava no regime semiaberto, André, e ontem foi morto nessa emboscada em Canoas, o caso que já está sendo investigado pela polícia. Muito bem, 11 horas e 43 minutos. Ontem, no final da tarde, em frente a um supermercado, bairro Matias Velho, em Canoas. Bom, os tiros é som de guerra, de zona de guerra, Lucoma. Imagine as pessoas saindo do mercado e de repente se deparam com uma perseguição.
aí nós ouvimos os tiros. É assustador, escutem. Só rajadão, bicha. Olha aí. Ei, Jesus. Daqui a pouco a gente vai ter outras imagens mostrando a perseguição. Foi durante uma perseguição, não é mesmo, Lucas? E o carro chegou a perder o controle, avançou pela calçada. E aí o resultado, a morte desse homem que já era um conhecido, mas muito conhecido da polícia. Tá aí a imagem, gente, agora por outro ângulo. A imagem de fato como tudo aconteceu. Tá ali o carro, perde o controle, já recebendo uma rajada de disparos. E vejam só, as pessoas ali, outros veículos parados na sinaleira, e o carro, ele, depois de ser atingido, Perde o controle ali, né, André? ele perde o controle, bate no carro branco e fica virado. Mas uma também, né, André, foi enorme. muitos tiros, né? Foi metralhadora ali, rajada, mais rajada, como você disse, parecia assim aquele som de guerra mesmo, né? É verdade, quantos tiros? Você tem ideia quantos tiros, Lucas? Olha, André, a perícia vai levantar ainda, mas foi muito disparo. Eles estão verificando a quantidade de tiros e também quantas armas foram utilizadas, André. Pelo menos 2 pessoas participaram da ação, pelo menos 2. A polícia está investigando se há a participação de outros criminosos. André, sobre esse homem que foi morto, a vítima, o Leandro Fontinel, o irmão dele, e é um detalhe curioso, o irmão dele também é um assaltante de banco. Os dois atuavam juntos com uma quadrilha que explodiu bancos no interior do Rio Grande do Sul e ficaram bastante conhecidos num caso que foi um assalto em Soledade no ano de 2016, que inclusive se reuniram num acampamento, explodiram banco, trocaram tiros com a polícia e na época esse homem, o Leandro, estava, André, com pelo menos 4 fuzis, revólver, um armamento pesado. Segundo a polícia, ele era uma pessoa responsável por abastecer outras facções, abastecer os assaltantes de banco com armas para cometerem as ações. E essa pode ser uma das linhas de investigação, de que tenha tido algum desacerto, algum problema, alguma retaliação pelas ações criminosas que ele cometia. Agora percebam que tudo acontece, Lucas e Lucoman, em meio às pessoas, que era o horário de movimento, aí por volta de 7, 8 horas da noite, um horário de movimento, as pessoas saindo do mercado, inclusive, olha ali, as pessoas circulando na frente e de repente a perseguição. Ali o carro, no detalhe, é o carro atingido, bate num que está mais à frente e fica depois virado, mas com diversos tiros no vidro dianteiro. E aí a gente não sabe muito ao certo, Lucas, porque esses tiros no vidro da frente, provavelmente são tiros que atravessaram o carro e saíram pela frente. Não que eles fossem, né? Não que a posição fosse pela frente do veículo. Você viu a correria ali, André? Não, assustador. É assustador, Lu. As pessoas saindo ali do supermercado, ali tem, eu acho que umas 2 pessoas com a localizar ali vocês. Oi, diga, Lucas. Para localizar mais ou menos, é no bairro Matias Velho, um dos mais populosos de Canoas. Essa avenida é uma das principais do bairro Matias Velho, Avenida Rio Grande do Sul. A poucos metros dali, a nossa equipe esteve hoje pela manhã. Tem uma praça também bastante movimentada, cerca de 100 metros dali. E bem na frente, bem onde o carro capotou, é um mercado. E era fim de tarde e esse mercado estava bastante movimentado. Ou seja, tinha muita gente e também a gente fala, né, que sorte que ninguém se feriu, nenhuma pessoa que não estava envolvido acabou se ferindo nessa situação. Lucas, gente já tem, André, um trecho... Lucas, só antes da gente seguir... Pode seguir. Não, só para a gente localizar bem o telespectador, porque a gente também, para quem está chegando agora, 11h47, estamos mostrando o que aconteceu ontem no início da noite em Canoas, bairro Matias Velho, uma perseguição entre criminosos. Escutem aí, a rajada de tiros, escutem só. Tem uma parte... Essa parte que a gente escuta, essas rajadas, Lucas, era de um local muito próximo aonde de fato acontecia essa perseguição. Só para localizar o telespectador. Isso é a luz do mercado, né? Nossa, foram umas 4 rajadas no mínimo, né, André? Não, e assim, ó, tu não consegue contar. Não tem como, porque é metralhadora, né? Então, 40, 50 tiros, talvez, né? Olha, é assustador. Esse é de um outro ângulo, próximo ao estacionamento desse mercado, Lucas. André, bem próximo, é na parte de trás dos fundos desse mercado. Até quem está filmando não está vendo de fato a ação, né? Consegue apenas ouvir os disparos. E a gente consegue ouvir todas essas rajadas, mas vamos lembrar, André, de uma coisa, a pessoa só começou a filmar depois que ouviu
um início, ouviu alguma coisa. Com Ou certeza. seja, antes do vídeo também teve outros disparos. Outros disparos Imagina a foram quantidade. realizados. Imagina, André, eles estavam fortemente armados, né? Eu já ouvi tiro de submetralhadora e é assustador. A gente consegue aí ouvir mais ou menos umas 4 ou 5 rajadas. Imagina quantas outras não já haviam sido ali disparadas, né, antes desse rapaz que fez aí esse vídeo. Aí, pode somar aí por baixo uns 100 tiros, né? Eu acho. Não sei, pelo um cálculo básico que a gente pode ter noção aí, pelo que a gente escuta, pelo menos uns 100 tiros. E o alvo era um homem que estava no carro da frente, a gente vai mostrar mais uma vez. Lembrando que isso era no local próximo, o pessoal ouviu os tiros, resolveu gravar, mas não sabia que tudo acontecia ali perto. Olha o carro no detalhe sendo perseguido, já os tiros provavelmente já por trás, muitos tiros por trás. O carro perde o controle, sobe a calçada e fica virado de lado, fica capotado o homem que era o alvo morto dentro deste carro. Ele já vem meio ali, né, já perdendo ali o controle, né? Ali isso, quando surge ali tá aí, no... É isso que indica, né, Lu, que eles já estavam, a rajada de tiros já vinha acertando o carro por trás. E se a gente observar, vamos colocar ali na frente, só para vocês compreenderem, porque quando a gente olha o vidro da frente com uma série de marcas de tiros, dá a impressão, né, Lu, que acertaram pela frente. Isso ainda não está confirmado, mas pelo que tudo indica, não é, Lucas? São rajadas, são tiros, são disparos que foram feitos por trás e saíram aqui pelo vidro da frente, acertando o motorista. Ele estava sozinho dentro do carro? Estava sozinho, Lucas? Estava sozinho dentro do carro, André. Segundo foi apurado pela polícia, estaria retornando para casa, não se sabe de onde vinha, mas ele morava nas proximidades e estava retornando para casa quando sofreu essa emboscada. André, a gente já tem agora um trecho do delegado Ricardo Milesi que está investigando o caso. Vamos ouvir. Foi uma execução, né, onde foram efetuados diversos disparos de armamento pesado e com a utilização de ao menos um veículo que foi utilizado pelos criminosos. Ele se encontrava sozinho no veículo e ele estaria indo para a casa dele no momento que aconteceu o fato. Muito bem, agora voltando 10 para o meio-dia, nós estamos mostrando, Lucoman, Lucas Abate, estamos mostrando para você uma rajada, uma execução que aconteceu na noite de ontem, início da noite, no bairro Matias Velho, em Canoas. Escutem e escutem quantos tiros. Vê se dá para contar. Escuta aí. Gente, isso aqui em Canoas. É muito tiro. Isto era uma perseguição. O tiroteio acontecia, essas rajadas todas, de dentro de um carro contra o carro da frente, onde era o alvo, o objetivo deles. E foi durante uma perseguição ali, né, André? Pois então, por isso que dá uma diferença ali, acho que de volume, porque provavelmente colocaram a arma para fora do carro, aí, atiraram, né? Eles estavam passando e foi aquelas rajadas ali em sequência, tiros que não acabavam mais. E o carro, Lucas, que estava disparando contra, porque a gente vê no detalhe o carro que foi atingido, que era o objetivo deles. Qual é o veículo dos que estavam atirando? A gente consegue identificar nessa imagem? Olha, André, como a imagem não está muito clara e até a polícia está buscando a imagem bruta, digamos assim, para tentar na perícia também melhorar a qualidade, não é possível ver com clareza exatamente qual o veículo que está atirando. Mas é um que vem na sequência, logo certo. atrás Aí, do carro, até no momento que ele capota, é o veículo que está mais atrás dele. Esse ali. É só para a gente mostrar e localizar como tudo aconteceu, porque eles surgiram imediatamente, nem pararam, óbvio, né? Seguiram adiante, né, Lucas? Está aqui o carro. Tá aqui, ó, esse aqui. É aqui o carro, este carro, provavelmente, isso a investigação vai apontar, mas este aqui seria o carro que estava disparando contra o veículo da frente, que perde o controle, já certamente por ter sido atingido, e invade a calçada, que poderia ter acertado aí diversas pessoas que estavam circulando, imaginem. E ele volta para a pista, batendo num outro carro e fica caído de lado. Pode seguir a sequência aí da imagem. Estes criminosos, os que atiraram, os que estavam dentro desse carro, não se sabe quantos são, no mínimo 2 estavam neste carro, Lucas. Não se tem ideia de onde eles estejam? Não, André, nenhuma hipótese de onde eles estão, para onde eles fugiram e nem quem são esses criminosos. O que a polícia sabe no momento é que eram pelo menos 2, um dirigindo e outro atirando, mas não descartam a possibilidade de outras pessoas
terem participado da ação. E não descarto, inclusive, André, a possibilidade de um segundo carro ou de algum criminoso que estava do lado de fora. André, a gente está falando sobre o histórico desse criminoso. Vou chamar um trecho do delegado que ele explica os crimes anteriores da vítima, do Leandro Fontinel, e logo na sequência eu vou trazer detalhes sobre um assalto que ele participou. Mas vamos ouvir o delegado novamente. A vítima, ela possuía diversos antecedentes por roubo a estabelecimentos bancários, por homicídio, até roubo a carro forte. Então, ele era, no meio criminoso, ele detinha uma certa influência perante outros criminosos. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, estamos mostrando uma execução que aconteceu às 19h01. Mostra o relógio, 19h01, era ontem à noite, 7h01 da noite. Avenida Rio Grande, né? Avenida Rio Grande, bairro Matias Velho, em Canoas. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Avenida Rio Grande do Sul, bairro Matias Velho, em Canoas. Daí a perseguição. No detalhe, o carro onde estava a vítima. A vítima que levou aí uma rajada de tiros. Aí o momento que ele perde o controle, sobe a calçada e bate num carro que estava parado ali, provavelmente era uma sinaleira. Logo atrás, um carro escuro, que é onde, segundo a polícia, de onde partiram, pelo menos deste carro, partiram diversos tiros em direção ao objetivo, ao alvo. Dentro estava, sozinho, indo para casa, o Leandro, conhecido criminoso, que, no caso, foi vítima ontem, mas fez diversas vítimas pela passagem, pelo histórico, como, por exemplo, assaltos a bancos, diversos homicídios também. E é este detalhe agora que vai destacar o Lucas Abate. Isso, André, porque ele participou de uma ação que ficou conhecida como a Quadrilha de Mormaço, no norte do estado. Vários criminosos se reuniram para explodir uma agência bancária em Soledade no ano de 2016. E depois teve, inclusive, um confronto com a polícia em que esses criminosos atiraram de fuzil contra os policiais. E nessa ocasião, o líder do grupo era o procurado número 1 da Delegacia de Roubos aqui do Rio Grande do Sul e foi morto na ação. E o Leandro foi baleado pela polícia nessa troca de tiros e ficou um bom tempo internado. André, eu tô com um trecho da denúncia do Ministério Público da época que fala assim, os irmãos, o Leandro de Carvalho Fontinel, que foi assassinado ontem, e o irmão dele, Diego de Carvalho Fontinel, eram responsáveis pelo fornecimento de armas e munições. E olha, André, presta atenção no armamento que foi apreendido com eles. 1, 2, 3, 4... 5 fuzis, André, sendo que um deles um fuzil AK-47, uma arma de guerra. Muito bem. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. 11 horas e 56 minutos, 8 graus. 8 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Essas as imagens da neve pelo Rio Grande do Sul. Aí as imagens de Gramado, percebam a quantidade de neve. Aí em Canela, agora Canela, na frente da Igreja de Pedra, em Canela, naquela praça que fica na frente, as pessoas comemorando, as pessoas que foram turistas ou pessoas de municípios próximos que esperavam ver um pouco de neve se surpreenderam, porque nevou e nevou bastante. Então nós estamos apresentando aí algumas das imagens que foram gravadas por pessoas, por nossos colegas aqui da TV. Vejam que em alguns locais a neve caía com maior suavidade, em outros tinha um vento, a chamada nevasca de fato. Percebam a quantidade de neve acumulada na moto e um detalhe, ainda agora de manhã, neve acumulada em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Mas, André, em quantas cidades nevou, teve a chamada chuva congelada? De acordo com a Metsu Meteorologia, a meteorologista Estael Cias, pelo menos 30 cidades nós tivemos aí neve ou a chuva congelada. Em alguns locais até um bonequinho de neve conseguiu ser feito, ser montado ali pelas pessoas, né? Sempre é a primeira ideia que se tem quando se vê uma quantidade de neve acumulada. E desta vez o que chamou a atenção foi isso. A gente percebe que desta vez a quantidade de neve foi tanta que acumulou em muitos municípios, assim como em municípios de Santa Catarina, ali na estrada aquela famosa do Rio do Rastro, ali a cidade é Bom Jardim da Serra. A quantidade de neve acumulada em Bom Jardim da Serra, que fica pertinho de São Joaquim, norte do Rio Grande do Sul, é impressionante. Ô, André, de fato, né, Lu? De fato, como nós já tínhamos adiantado através da Metsu que isso poderia acontecer. Registrar que é mais uma neve que vai entrar aqui para a história do Rio Grande do Sul, né?
porque a gente teve aquela de 2013, que foi muito famosa, a gente teve várias cidades no sul aqui do país, mais de 80 cidades aqui, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Olha que imagem. com neve. E agora temos, então, a de 2021, que deixou essa paisagem maravilhosa aí no nosso Rio Grande do Sul. Eu lembro, Lu, e a Estael vai nos ajudar, eu lembro de uma nevasca como essa, lá no ano de 94, Lu, quando nós tivemos, inclusive, foi na noite daquele sequestro da casa prisional aqui do presídio central, da rebelião do presídio central. Puxou essa do túnel do tempo, hein, André? Verdade. Porque eu puxei de 2013, o André já foi mais longe, 94. Daqui a pouco vai puxar de 84, assim, quando nevou em Porto Alegre. Eu lembro, eu era pequenininho, mas eu lembro quando falavam que tinha nevado em Porto Alegre. Mas assim, foi uma nevezinha que foi caindo e até chegar no chão ela derreteu, mas nevou. Né? Mas eu lembro de 94, imagens parecidas como essa. Porque eu estive em Gramado e Canela nesse ano de 94, mas não vi tão intensa assim, Estael. Eu imagino que, digamos, dos anos 90 para cá, essa tenha sido a mais intensa, não é? É, um dos eventos mais importantes, porque 2013 realmente foram muitas regiões e foram nos 3 estados do sul, Sim. 2013. Né? Olha aí essa imagem, Sim, gente. impressionante. Isso é em Ausentes, né? São José dos Ausentes. Porque isso eu ouvi muito o pessoal comentando ontem em São Francisco de Paula, que para o interior tinha nevado muito. Sim, Olha a quantidade. Esse é o Guilherme? Esse é o Guilherme? Gente, isso aqui não é no Polo Norte, não. Isto aqui é em São José dos Ausentes, cerca de 150 quilômetros aqui de Porto Alegre, talvez nem isso, né? São José dos Ausentes. 1.400 metros de altitude. Daí, olha só, essas imagens e junto com o sol, são imagens que, de fato, como diz a Lu, vão entrar para a história, né, Lu? Vão entrar para a história aqui do Rio Grande do Sul, sim. Em 2013, o que me chamou a atenção, a Estel vai lembrar também, é que nevou em Florianópolis, né? Aqueles morros que ficam ali. O Cambirela estava branquinho, parecia aquela imagem, assim, da Europa, né? A cidade, o mar e as montanhas nevadas. Quem sabe um dia, né, Lu, a gente vai dizer, lembra, Lu, daquela neve de 2021? Vamos lembrar, sim. Esse é o lado charmoso, claro, né? Esse é o lado, digamos assim... turístico da neve. Mas é importante a gente lembrar que tem um outro lado duro, um outro lado bastante preocupante. Primeiro, as pessoas que vivem nas ruas, não só nas ruas, mas pessoas que vivem em regiões ribeiras, em regiões cujas casas... né, André? Em situação vulnerável. E também a questão da agricultura, Estael. Porque o que a gente percebe numa quantidade... Claro, tem neve, mas em outros locais não teve neve, mas teremos geada daqui para frente. Sim. Não, e quando a gente correlaciona, quando a gente junta, né, o frio muito intenso para formar neve, toda essa umidade, a chuva, porque a neve é um tipo de precipitação, a sensação térmica, realmente ela fica muito mais baixa do que um evento de frio mais seco, e realmente é muito cruel aí para essas populações vulneráveis. No caso do vento, junto com o frio, Estael, o frio, o vento, ele aumenta a sensação de frio. Muito. Mas não só a sensação, os efeitos também eles são ampliados? Os efeitos são ampliados, com certeza. Os efeitos no organismo, então realmente traz uma situação até que a gente pode chamar de risco se a pessoa não estiver preparada, bem vestida. Foi o meu caso ontem, questão de 10 minutos. Eu estava com casaco, estava com proteção, mas 10 minutos fazendo a gravação nas imagens, animado, quando eu me dei conta, a minha mão estava congelando, literalmente. Precisei ir para o carro correndo, com dor na minha mão. E esse é o alerta que a gente faz, porque... Até porque, né, André, essa é uma realidade que não acontece toda hora. Então, assim, o nosso organismo não está preparado, nossas casas também, porque não são eventos corriqueiros, né? Desde 2013, já são 8 anos, né, que não tínhamos um evento dessa proporção. E como que o Guilherme Roquete está enfrentando este frio, se protegendo? Há um relato aí pra gente, que agora tem um pouco de sol aí em São José dos Ausentes, mas a temperatura há pouco era de 1 abaixo de 0, né, Gui? André, mas ela melhorou um pouco. Agora eu acho que tá calor aqui em São José dos Ausentes. Tá 0 grau. Ah, tá. Melhorou um pouquinho. Gracinha. Melhorou, porque, assim,
Olha só, a gente começou a jornada hoje aqui, né? E inclusive conversando com o Primeiro Impacto e com o pessoal do SBT de Aliás, outras parabéns, regiões, viu, com Gui? menos 5 graus, André. Deixa eu aproveitar. Muito obrigado, André. O Guilherme está Obrigado, fazendo uma escala agora de manhã, porque desde cedo entrando nos nossos telejornais para todo o Brasil. E agora também, a gente tem alguns intervalos, conversa com a gente, já está entrando para telejornais regionais do SBT. Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, ou seja, levando a neve do Rio Grande do Sul para o Brasil. É verdade. Parabéns pelo trabalho que tá aí junto com a tua equipe e com a nossa equipe. Na tua imagem caminhando é impressionante. Também que a gente está sendo super bem recebido na... Não, pois é, né? Aquela imagem ficou legal de hoje de manhã, André. O que acontece, né? É interessante a gente pontuar que cada vez que a gente para e desce, pega o telefone celular, eu pego o telefone para gravar e o Cristiano pega aqui a câmera, a gente não consegue fazer isso sem tirar o dedo para fora da luva. Sim. E eu tô com o meu dedo gelado desde que eu cheguei até aqui. Colocar a mão aqui, ó, tem um montinho de neve aqui, ó. Essa brincadeirinha aqui, tem neve ainda, gente. Pegar a neve, isso aqui... Ó, tem, claro que tem, ó, muita, mais uma aí, ó, é a 4ª vez que eu atiro neve no Cristiano, ele tá, olha, ele não aguenta mais, né, o número de vezes que eu jogo neve nele. Gui, faz um favor pra gente, pega mais um montinho e joga no Cris. Vou pegar daqui a pouquinho mais. Mas, André, olha, eu vou te dizer o seguinte, ó, ontem de noite, era por volta de 10h30 da noite, quando então começou essa neve bastante intensa aqui em São José dos Ausentes. Era tanta, mas tanta neve, André, que ela se acumulou junto às guias das calçadas, ali ao meio-fio, e ela quase que ficava da altura do meio-fio. Eu caminhando, né, dava um passo, outro passo, e a gente acabava afundando o pé na neve, naquele monte, né, de neve que se acumulou. Para mim, que foi a primeira vez que eu pude ver a neve, eu ainda não conhecia, ainda nunca tinha visto, até porque lá na minha região, lá em Jaguarão, né, nevar é uma coisa muito difícil, muito fora. O Uruguai é muito difícil, que ali do lado é muito difícil nevar também. Porque é tudo ao nível do mar, né, André? Sim, então sim. acaba não tendo esse tipo de fenômeno para lá. E eu tive essa sensação ontem, eu consegui caminhar em cima da neve e junto com mais várias pessoas que saíram para a rua para poder contemplar e inclusive fazerem bonecos de neve. Olha, os turistas todos muito felizes, muito contentes, porque realmente foi uma cena muito legal. Olha só a nevasca, essa é a nevasca. E o vento, né, André? Rajadas de 70, 80 km por hora, realmente característica de nevasco, que não é comum aqui no Rio Grande do Sul. E vejam, eu não sei se Jaguarão nevou, não, provavelmente não, né, Estael? Talvez tenha nos arredores registrado chuva congelada, porque teve em Pelotas, em Erval, teve registro também em Peru Machado, Piratini. E teve no Uruguai, ali na Metsu. São José do Norte. São José do Norte, que é a área... Pelotas ali, também, né? Pelotas também, teve vários registros. Então percebam que eu li na Metsu Meteorologia que poderia nevar no Uruguai, que é algo raríssimo também. Que é o pelos campos, mar. Seria isso? Teve até áreas de Montevidéu, teve. Olha um monte de neve, gente. Gente, atenção para quem está chegando agora, 12:06. Momento histórico, sim, ele é histórico, que é um fenômeno, obviamente que estamos acompanhando todos os cuidados que temos que ter nesse momento, sim. Mas é um registro histórico, haja vista a quantidade de pessoas que se deslocaram ontem à noite, por exemplo, no meu retorno de São Francisco, que eu vi de carro, subindo a serra. E um perigo também, porque o motorista não está acostumado em dirigir com chão, com neve, com gelo, enfim. Tanto é que hoje de manhã diversas rodovias perto lá de Ausentes, a Rota do Sol, estiveram bloqueadas por causa do gelo na pista. Aqui mesmo, André. Exatamente, São José dos Ausentes, toda essa região, a Rota do Sol que começa lá em Caxias do Sul e vai em direção ao litoral, alguns trechos bloqueados. Aí a imagem que eu fiz em São Francisco de Paula, gente, eu não acreditava, gente, como é que pode isso, tanto carro, né? Isso na hora que parou a neve, porque tem esse áudio ali que eu fiz bem na rua principal. Tem um dos áudios, o que eu gravei ontem pro Marcelo Chemali, mas esse da abertura do SBT Rio Grande de hoje, para vocês perceberem o vento batendo em mim, isso foi depois. Porque, qual da abertura? Eu vou repetir para vocês perceberem a ventania, a legítima nevasca. Vamos acompanhar de novo aí. Isso era 7 da noite. Só comemorando. Muita neve, São Chico! Eu resolvi
Olha aí, olha o chão. Ir até São Francisco de Paula para ver se eu encontrava um pouco de Ó, neve. Papai Noel e eu aí. encontrei uma nevasca, 7 da noite. Ó, Papai Noel. Vejam só. Vamos fazer um boneco de neve, Emily? Ajuda aí! Ei, galera! Todo mundo fazendo um boneco de neve, gente. Olha que espetáculo. Direto de São Francisco de Paula. Oba! Esse boneco da neve acumulada em cima do carro. Até me perguntaram, André, porque o pessoal começou a fazer guerra. Essa moça ali mora há 8 anos em São Francisco. E ela parou o carro para abastecer. Não foi nada combinado. Eu fui chegando por trás e posso conversar contigo, sou do SBT, porque nessa hora tu não pode perder tempo. Até porque a minha mão, né, Lu, já estava congelada. E aí o pessoal, ela desceu, foi muito simpática, os frentistas foram muito atenciosos. A Emily, muito obrigado, Emily e aos 3 ali, os nossos amigos frentistas, que foram muito solícitos. Um deles mora em Porto Alegre, que é a primeira vez que estava vendo a neve. E eles começaram a brincar, né? Começaram a fazer guerra, nada, foi tudo muito natural. Eu até disse o que faz uma nevasca, né? Que as pessoas saem brincando e tudo mais. Então vejam que a quantidade de fato chama muito a atenção. E há risco de chance de mais uma noite de neve, Estael? Infelizmente não. Até falando um pouco aí desse teu relato, a gente na Metsul, nas redes sociais, recebeu muitos relatos de pessoas que... Olha, teve um problema no teu microfone, mas essa imagem aí, Lu, olha só essa imagem. Clima europeu de fato, né? A quantidade de neve acumulada, eu não sei, essa foto foi de ontem à noite ou agora de manhã? Acho que foi de manhã, né? Essa é agora de manhã. Então percebam a neve ainda acumulada, Lu. Muitas imagens rodaram o mundo e diziam assim, isso aqui também é Brasil. Olha só, né? Realmente é histórico. E olha, o Guilherme, ele fez umas imagens ontem à noite lá em Ausentes que me chamaram muita atenção, André. Daquelas rajadas de vento, porque pareciam... Aí, ó. Pareciam que chamam na Patagônia das ráfagas blancas, que são as rajadas brancas, porque é um vento forte com neve junto, olha só. E eu nunca tinha visto esse tipo de rajada assim aqui no Rio Grande do Sul. Impressionante. Eu peguei neve assim, eu peguei de fato na Alemanha, estava visitando a minha sobrinha, nevou, mas assim, a neve caía, aquela coisa romântica, né? Sim. Não essa nevasca, E que a gente... Olha aí, ó. Essa imagem é do Guilherme, né? É a do Guilherme, lá de Ausentes. Eu só peguei neve assim, André, em montanha. Então, com esse vento... E assim, ó, ela foi muito interessante. Não estava nevando e começou a aumentar. Chegando no centro da cidade, assim, parecia uma chuvinha fina. E, de repente, o vento veio varrendo e já a neve. Quer dizer, o pessoal pegou todo mundo de surpresa. Não foi aos poucos aumentando. Mas tu sabe, André, que ontem, no meio da tarde, teve uma pancada forte de chuva aqui em Porto Alegre, em Canoas, na região metropolitana. E aí a Metsul ficou acompanhando. Quando essa pancada de chuva estava subindo, chegar na serra, a gente esperava exatamente isso. Porque encontrou a atmosfera muito gelada, a temperatura estava muito baixa e pegou justamente o início da noite. Então, quando a temperatura despencou com a atuação da massa de ar polar, e a gente teve isso aí. E o que eu ia comentar, que a gente recebeu muitos relatos nas redes sociais, foi da primeira experiência de ver a neve, as pessoas emocionadas. A gente está num momento que as pessoas estão sensíveis, de pandemia, muita gente estressada. Então, as pessoas voltaram a ser crianças, aproveitaram, fizeram bonecos de neve, como tu falou, a guerra de atirar neve um no outro. Então, realmente foi uma diversão. A criançada, bom, se divertiu. Sem dúvida. E a neve tem essa magia, né? Tem essa magia. Cai a neve, as pessoas ficam alegres, ficam felizes, vai todo mundo pra rua brincar. A primeira coisa que eu pensei nessa que a Lu falou de magia, eu me senti o Papai Noel, só faltava as renas, né? A Lu chamou a atenção que as minhas sobrancelhas estavam brancas. Até os cílios tinha, né? Os cílios. Os cílios, sobrancelha, tudo branco. Quer dizer, eu me senti o próprio Papai Noel, né? Então foi uma experiência assim, e ver a experiência das pessoas. E um detalhe, quem foi para São Francisco ver a neve, 5 da tarde tinha sol, Lu. Então o pessoal dizia, não, acho que não vai nevar, acho que não sei, vamos esperar, porque também tudo, né? O tempo, né? A meteorologia, ela é muito... Não, a previsão de neve, ela é muito complexa, é um fenômeno muito complexo, não só para nós, que aqui ele não é tão comum, tão corriqueiro, mas em qualquer parte do mundo, prever neve, quantidade, acumulação, o momento de maior risco, é algo bem complexo, bem desafiador. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a neve no Rio Grande do Sul.
e também aí as consequências disso, né? Porque a gente vai ter mais alguns dias de muito frio aqui no Rio Grande do Sul. 12:02, 8 graus é a temperatura. Coloca a sirene, gente, coloca a sirene, porque a Polícia Federal apreendeu aqui em Porto Alegre uma obra de arte suspeita de ter sido roubada de um museu da Líbia. Que isso? Lucas Abate? Mas como assim? Que obra de arte é essa? Conta pra gente, Lucas. Ô André, esse roubo foi em 1990. E sabe a idade que tem essa obra de arte? Eu vou dar uma chance pra chutar, André, mas ó, é antiga, mas chuta aí. É 200 anos? 400 anos antes de Cristo. O quê? Essa obra de arte que representa o deus grego da cura e estava na Líbia e foi roubada no ano de 1990. E durante todo esse tempo, André, não se tinha nenhuma notícia, nenhuma informação sobre essa peça, sobre essa obra de arte. E agora ela foi aparecer justamente aqui em Porto Alegre e foi apreendida pela Polícia Federal. Ela foi comprada pela internet por uma pessoa aqui da capital. Os policiais foram lá, cumpriram esse mandado e agora vão verificar, na verdade, a autenticidade dessa peça, André. Se tem a suspeita muito forte de que é, de fato, a peça roubada e que, como eu disse, tem uma idade aí de 400 anos antes de Cristo, foi esculpida há muito, mas muito tempo, André. Poxa vida. Sensacional, hein, André? Não, e a pessoa que comprou provavelmente não sabia, não sei. Não, isso a investigação vai apontar. Agora, como que foi roubada? Isso... Eu não lembro. O Lucas, tu lembra, Lucas, da época de 1990? Eu falo isso porque o Lucas não tinha nascido, né, Lu? O Lucas é de 94, me parece, do ano de 94. Mas o André é 400 anos antes de Cristo. É, tem aí, 2.461 anos. É muito antigo. Como eu que tô isso chocada. foi roubado, hein? Como que teria sido roubado? Foi trazido como? De navio? Seria? Né? Porque... Imagina, olha, o André, avião? Capaz, sério mesmo. Eu até estava procurando aqui, antes de conversar com vocês, eu estava pesquisando, procurando sobre algum assalto no Museu da Líbia no ano de 1990, mas vou te dizer que não achei nenhum registro sobre como foi o roubo, a época do roubo, se foi roubada, furtada, mas a gente sabe que esse mercado de peças roubadas, um mercado ilegal, é muito forte, movimenta muito dinheiro e certamente essa obra de arte teve um valor bastante considerável. E é a pesado, gente não sabe né? como é que foi roubada, André, mas a gente sabe como ela foi parar aqui em Porto Alegre. Tanto lugar para parar, foi parar aqui em Porto Alegre. No ano passado, ela veio através de um avião, foi trazida de avião e desembarcou no aeroporto de Viracopos e foi retida, na época, pela alfândega. Só que verificaram, não acharam nada de errado, então deixaram seguir para o destino final, que era aqui na capital. Só que ao longo da investigação se descobriu que era essa estátua que foi roubada em 1990 e provavelmente a pessoa que comprou não tinha ideia de que era uma peça roubada. Eu fico pensando no peso, se foi trazida de avião, Lu. E a fragilidade da peça também, né? Porque, imagina, é uma peça muito antiga, extremamente frágil. Até o manuseio, ela exige, né, cuidados especiais. Mármore, né? Nossa, é algo assim lindo demais. Eu adoro arte, adoro história e eu tô assim realmente muito surpresa de uma obra dessas ter parado aqui em Porto Alegre. Agora, uma coisa, André, quem conhece arte é muito difícil não ter nenhuma ideia de que poderia ser roubada. Eu já fico um pouquinho com o pé atrás nessa informação. Muito bem. Não estou dizendo que sabia ou não, sim, mas assim, as pessoas que conhecem arte sabem, né, quando uma obra faz parte de um museu tal, outra que faz parte de tal museu, então rola muito essa informação nesse meio, né? Vamos aguardar. Agora, ficar em cima mesmo dessa investigação, porque, antes de mais nada, é curioso. Imagine, uma obra de mais 2.400 antes de Cristo. Antes de Cristo. E teria sido roubada de um museu, não é nem de um local público, dentro de um museu na Líbia. Mais alguma informação sobre isso, Lucas? Não, só para dar o nome dessa estátua, representa o Esculápio, que é o deus grego da cura.
Nossa, que espetáculo isso. É. Que espetáculo essa obra. E acompanhar, porque se de fato se confirma, certamente vai ser devolvido. Quer dizer, tem muita história ainda. Eles já confirmaram a veracidade, ou seja, se é realmente a obra original, André? A gente vai... Eles ainda não confirmaram a originalidade da obra? Isso ainda vai ser apurado a partir de agora. Pelo menos são informações, pelo que o Lucas nos passou, Lu, que ainda não foram esclarecidas. Mas é muito importante, eu acho, a gente acompanhar e para saber direitinho como que isto se confirmando. Imagine uma obra de 400 anos antes de Cristo, Nossa. Uma obra de arte que foi esculpida na Líbia, né? Ou foi roubada da Líbia nos anos 90 e trazida aqui para o Rio Grande do Sul. Que história! Que história! Que história! Veio parar em Porto Alegre. Imagina só a história que por trás dessa obra de arte. Fantástico. Nós seguiremos acompanhando, com certeza. 12:00 e 18 minutos agora. Bom, em seguida nós vamos falar sobre o caso do médico, o caso Klaus. Em seguida. Mas antes eu quero chamar a atenção, porque a nossa colega Gabi Lerina, ela está se preparando, ela vai conversar com a gente, porque nesses dias de frio, né, a gente falou há pouco desse lado charmoso, da neve, algo diferente, mas o frio é muito intenso e é um frio que segue pelos próximos dias pelo menos em toda a região sul e alguns estados do centro do país. Então é importante a gente se preparar sim, aqui o Gigantinho em Porto Alegre, recebendo pessoas, recebendo os cãezinhos, isso é muito bacana. Olha aí, ó, a central ali dos pets, eles ali todos juntinhos com seus donos, com seus cuidadores. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e principalmente pedir para que os municípios que ainda não se mobilizaram, que se mobilizem, ainda dá tempo de se mobilizar, porque esse frio, ele pega muita gente de surpresa também, motoristas que estão pelas rodovias, né? Pessoas que moram em situação mais frágil. Então é importante que as autoridades públicas tenham a responsabilidade nesse momento de olhar, com um olhar muito especial para essas pessoas que necessitam dessa atenção e dessa ajuda. Esse é o pedido mínimo, né, que a gente pode fazer para uma autoridade pública. 12:00 e 19 minutos, atenção, a Polícia Federal apreendeu notas falsas, mas o que de novo nota falsa? Negociadas através de aplicativos de mensagem e enviadas pelos Correios, Lu. Pois é, André, de novo, e pelo jeito esse mercado aí tá crescendo, né? A internet aí virou aí um balcão em que os criminosos oferecem essas notas falsas, dinheiro falso. Isso aconteceu ontem pela manhã, quando R$ 1.500 em cédulas falsas foram apreendidos em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos. Tudo isso, essa investigação, na verdade, começou porque a polícia recebeu informações de que uma encomenda suspeita, né, estava indo ser entregue para uma mulher lá em São Leopoldo. A polícia ficou, então, ali observando e quando essa remessa foi entregue, então, essa mulher foi presa em flagrante. Essa mulher que recebeu, então, esse envelope com R$ 1.500 em cédulas falsas. Havia, como você vê aí nas imagens, cédulas de R$ 50 e também algumas de R$ 100. E um detalhe curioso, André, é que essas cédulas vieram de Minas Gerais, ou seja, é um esquema brasileiro, ou seja, não é só do Rio Grande do Sul. Pelo jeito, eles enviam para todo o país, para todas as regiões, e a negociação é toda feita via aplicativo de mensagens, né? Pelo WhatsApp. Aí acham que ali estão escondidos, tudo, né? Estão escondidos e protegidos e que ninguém vai descobrir, mas se descobre. Tá aí. Muito bem, obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta. 12:00 e 21 minutos, atenção, vamos falar sobre o caso do médico cirurgião plástico, Dr. Klaus, pois segue uma força-tarefa da polícia para fechar o inquérito, fechar a investigação que apura as denúncias de abuso sexual contra centenas de mulheres. Klaus Brodbeck segue preso atrás das grades. Para concluir a investigação, será preciso também os laudos da perícia e quem nos dá os detalhes é ela, Gabi Lerina. Oi, Gabi. Oi, André. Boa tarde já, né, para ti, para a Lu, para todo mundo que está nos acompanhando. Vou falar sobre esse caso sim, André, porque olha, é uma história que o SBT abraçou. E com toda razão, né, André, pelo amor de Deus, né, a investigação deste cirurgião plástico, Dr. Klaus Brodbeck, e olha só, que entra agora no momento decisivo, porque faltam poucos dias para o encerramento do inquérito por parte da Polícia Civil, ou seja, sobre a apuração do caso. A delegada Geise Lauro já informou que pediu prorrogação desse inquérito e vai entregar no início do mês de agosto. E é o seguinte,
Para isso, tem um papel fundamental, que é o trabalho técnico da perícia aqui do Rio Grande do Sul, do Instituto Geral de Perícias. Pois é, tem psiquiatras que estão entrevistando algumas vítimas, algumas mulheres que se dizem vítimas do Dr. Klaus. Eu conversei hoje de manhã com uma perita, a doutora Angelita, que vai nos explicar que trabalho é esse. A finalidade da equipe de perícias psíquicas, como é denominado, é basicamente trabalhar em casos em que não existe uma materialidade, onde não existem mais vestígios forenses, né, físicos. O trabalho do entrevistador e posteriormente na elaboração do laudo, que é um trabalho bastante minucioso, é separar realmente assim as questões que apresentam ali fatos concretos, fatos que ao longo da narrativa o profissional consegue definir como fatos reais, né, de possíveis questões que foram se misturando nesse relato original. A Polícia Civil, André, encaminhou 12 mulheres que se dizem vítimas do Dr. Klaus para fazer essas perícias, essas entrevistas com esses técnicos. Dessas 12, 5 já passaram por essas avaliações dos técnicos. Mas olha só, a partir de agora, com exclusividade, André, nós conversamos com mais uma mulher que se diz vítima do Dr. Klaus. É o seguinte, ela pede para não ser identificada, ela ainda tem muita vergonha do que ela passou em 2002. Eu disse 2002, André. Ela foi acompanhada de uma amiga para fazer uma consulta. Ela tinha o interesse de fazer um aumento dos seios, ou seja, colocar silicone, implante de silicone. Vamos ouvir como foi a primeira consulta dela. Ele não tocou, ele só, além do seio, ele disse que a gente teria que fazer várias outras coisas, sabe? Fez a gente tirar o roupão, se mostrar, até causou um certo constrangimento, né? Meu Deus. Oi, Gabi. A gente teve um problema com o sinal da Gabi. Oi, Gabi. Gabi, a gente vai ajustar o sinal contigo. A gente teve um corte aí na transmissão. Agora, o modo dele agir pelo relato, Lu... Era sempre o mesmo, né, André? É impressionante. Há 20 anos ele agia da mesma forma. Isso é revoltante, viu? Não, e algo que era assim, era muito... inicialmente era muito discreto, né? E vários relatos de que lá a paciente chegava, queria mexer, fazer uma operação, né, no nariz... E o final da história tinha que tirar, né, praticamente deixar sem vestimenta. E a coisa ela já começa aí, exatamente aí, né, Lu? Pois é. André, não sei se você está ouvindo aqui que está passando agora um carro aqui na rua. Mas sim, André, olha, terrível. E como eu disse, né, há mais de 20 anos. É extremamente revoltante. No meio disso, houve várias investigações, ou seja, ele foi denunciado para o Conselho Regional, foi denunciado para o Conselho Federal, e o que revolta é que, no fim, ele foi absolvido e seguiu praticando a mesma conduta, ou seja, assediando, abusando das pacientes, né? Isso poderia ter tido um ponto final lá atrás. É verdade, e a gente conseguiu. Agora a gente já pode escutar a Gabi Lerino. Pois é, porque é o seguinte, ó, segue ainda o relato dessa vítima, essa mulher que se diz vítima do Dr. Klaus, é o seguinte. Então, em 2002, ela foi lá, fez uma consulta, ela resolveu, então, fazer o procedimento e colocar um implante de silicone com o Dr. Klaus. Na operação, logo assim que terminou a operação, ela disse que primeiro não lembra muito de ver o Dr. Klaus durante a consulta, durante o procedimento, porque ela estava, obviamente, com anestesia. Mas aí, quando terminou a operação, ela já estava num quarto, num pós-operatório, quando começou a ficar com muitas dores. Ela começou a passar mal, segundo ela, em função deste procedimento. Ela também, então, se diz, além do abuso, ter sido vítima de erro médico por parte do Dr. Klaus. Ela diz que a prótese dela teria ficado torta, que ela está com, até hoje, André, pensa só, desde 2002 até hoje, com uma cicatriz enorme e profunda em um dos seios, e que ela ficou praticamente com essa parte, essa área aqui, ó, embaixo, logo ao lado aqui do peito, do seio, muito dolorida, porque, segundo ela, teve uma ruptura
de algumas áreas aqui dessa região. Então, ou seja, até hoje ela sente muita dor em função deste procedimento. E Segundo por ela, isso... ela não tinha isso, André. Deixa eu só contar o que aconteceu agora. Nessa sequência, ela começou a ficar com muita dor, ficou incomodada, começou a ligar para o Dr. Klaus para consulta, tudo isso segundo ela, claro, e aí ela não tinha retorno dele. Ela ficou incomodada, foi até o CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina, fez uma denúncia contra ele. Só depois da denúncia foi que ele entrou em contato, a equipe dele entrou em contato com a então paciente para que ela retornasse ao consultório. E foi quando ela foi fazer uma cirurgia para reparar o tal erro, que aí chegou em algum momento ele disse, realmente algo não deu certo por aí, que ouçam só o que aconteceu. Aí ele entrou no quarto, eu estava deitada, aí ele disse, tu vai tomar esse comprimido, que era Dormonide, pra te relaxar, porque eu percebo que tu tá tensa. Eu disse, não, doutor, tá tudo bem. Ele disse, não, mas isso até é bom pra cirurgia. Ele se sentou na cama, aí ele começou a conversar comigo. Não lembro o que a gente conversou, claro que não, eu tava dopada de remédio, mas ele abriu minha roupa. Aí ele começou a passar a mão em mim e dizer que além daquilo, a gente podia fazer meu abdômen também, me elogiar, passar a mão em mim, dizer que eu era muito bonita, que conforme fosse, ele até me dava de presente meu abdômen. Aí nisso dele passar a mão em mim, ele disse, tu tá com a boca seca. Aí ele botou a mão na minha boca e disse, chupa meu dedo. Aí eu empurrei a mão dele, eu disse, eu não quero. E aí ele continuou forçando, ele disse, tu quer sim, tu vai fazer. Eu disse, doutor, eu não vou e eu tô me sentindo mal. Que nojo esse homem. Fiquei sem ar só de ouvir novamente o que viveu aí, segundo essa vítima, esses momentos de terror e de pânico. André e Lu, o que acontece depois? Depois ela ainda está com bastante efeito desse remédio que ela teria tomado, né? Em função de que o Dr. Klaus seria entregado para que ela relaxasse. Ela consegue sair da sala, ele sai da sala, porque ela disse que não ia fazer o que ele queria. Ela consegue chamar a avó e a tia que estavam acompanhando nessa consulta. Contou rapidamente, ela disse que ficou até assim, não conseguia falar direito, estava com a voz muito arrastada, mas contou que tinha sido violentada por ele, e aí elas conseguiram tirar ela lá de dentro, e aí ela saiu, foi para casa e ficou muito chateada, ficou desesperada, segundo ela, que em todo momento o Dr. Klaus ligava para ela, inclusive teria conseguido o telefone de alguns familiares dessa vítima e ficava ameaçando, dizendo, não faz nenhuma denúncia, porque ela saiu de lá dizendo que ela ia denunciar, e foi o que ela fez. Ela foi diretamente até uma delegacia, a Delegacia da Mulher na época, registro, uma ocorrência policial e também junto entrou na justiça por danos morais contra o Dr. Klaus Bloodbeck. Bom, Gabi, Lu, a Que gente horror. poderia falar diversas coisas aqui, mas nós estamos acompanhando. Indignados, sim, estamos, porque não é um, não é dois, Lu, não é três, são mais de 100, uma centena até este momento. Fala-se em 117. Sem contar ainda as ações de erro médico. Exato. Que aí é incontáveis. Exatamente. E relatos muito parecidos, né? O modo de operação exatamente o mesmo, desde lá de muito tempo atrás. Então nós seguimos acompanhando. Houve agora uma mudança na defesa. O antigo... Advogado deixou a defesa, o né? antigo procurador dele, Gustavo Nagelstein, deixou, né? Não sabemos como está a situação agora, mas a polícia, né? A doutora Geise Lauri, segue, portanto, de maneira até para agilizar, porque são muitos relatos, são muitas perícias, enfim, para agilizar o processo. Repetindo, ele segue preso para seguir com o processo e depois encaminhar, portanto, essa investigação, mas ele segue preso. E nós que continue assim, acompanhando. Né? Que Exatamente. continue preso. Exatamente. E nós seguimos acompanhando e trazendo todas as informações. Agora, a gente escuta os relatos, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Algo, de fato, precisa ser feito. Porque desde os anos 2000, pelo que se tem até antes, informações, exatamente a mesma operação, o mesmo modo de operação, o mesmo modo de condução da paciente, quer dizer, é algo que precisa se estancar.
confirmando-se, portanto, como eu disse, a investigação está sendo feita e nós vamos aguardar a investigação que está sendo conduzida pela delegada Geise Lauri Souza. Olha, assustador. Gente, meio-dia, 32 minutos, 8 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Tem uma informação muito importante, um recado dos nossos parceiros do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, porque o Simers, o Sindicato Médico aqui do estado, atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol, a favor da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos. A entidade, o Simers, zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Por quê? Recado importante, procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, agora, hora certinha, meio-dia e 33 minutos agora. Estael Cias, estou aqui olhando, o pessoal fazendo muitas perguntas, Estael, e enfim, com relação ao frio, com relação à neve, a gente percebeu aí, viu, acompanhou diversas imagens de São José dos Ausentes, feitas pelos colegas, o Mazzoni e o Guilherme Roquette. A gente vê mais de 30 cidades, Lu, imagine mais de 30 cidades, ou a gente teve neve ou teve a chuva congelada. Então, como é que vai ficar daqui para frente, Estael? O pessoal quer saber. Fechando. E importante as prefeituras também, claro, para se organizarem com seus moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social, né? Fechando um balanço, então, tudo que aconteceu. Até a equipe do SBT me ajudou aí nesse levantamento. 84 cidades hoje tiveram marcas negativas, André. Nossa. Ontem foram 57, já não era pouca coisa. Hoje, 84 municípios que têm estação meteorológica tiveram marca abaixo de zero e 38 municípios tiveram neve ou precipitação ou chuva congelada. E em diversas áreas, Zona Sul, parte central, nos vales, Planalto Médio, região do Médio Alto Uruguai, Serra, obviamente, e até mesmo o Grande Porto Alegre. Viamão ontem teve um granizinho miúdo, que é a chuva congelada, alguns bairros de Porto Alegre também, então foi um evento generalizado. Santa Catarina foram 23 municípios também com ocorrência de neve ou chuva congelada. O que vem agora pela frente? O frio, que é para todos. A neve já passou, agora nossa preocupação é assim que anoitecer, se preparem, porque a temperatura vai despencar em todas as regiões. Se hoje tivemos 84 municípios com marcas negativas, amanhã o número vai ser muito maior e com extremos, André, porque a gente pode ter marcas de até 8 graus abaixo de zero nos campos de cima da serra, Vacaria, São José dos Ausentes. Isso é temperatura, não é sensação térmica. E algumas áreas de baixada até não descartaria alguma possibilidade de 9 graus negativos. Imagem de satélite, o que a gente vê nessa imagem? Toda essa área que é associada a um sistema de baixa pressão atmosférica, levando essas nuvens para longe do estado. A gente ainda tem alguma nebulosidade aqui entre os vales e a região da Serra Gaúcha, mas vai limpar o tempo e a noite de céu claro vai propiciar uma queda brusca de temperatura em todos os estados do sul do Brasil, com marcas que vão se aproximar de zero ou até ficar negativa aqui na Grande Porto Alegre. A geada será generalizada, até mesmo em municípios litorâneos poderemos ter a ocorrência de geada, o que não é tão comum, próximo à Lagoa dos Patos, e no interior nem se fala. A gente pode ter geada forte, a severa e infelizmente com grande impacto no setor agrícola no começo da manhã desta sexta-feira. Sábado ainda tem frio, André, marcas negativas vão acontecer. Aqui na Grande Porto Alegre muito frio, litoral com marcas de 3, talvez 2 graus aí no final, na sexta e no sábado, e a partir de domingo é que o frio começa a aliviar. Por isso, a população tem que se preparar, as autoridades já fizeram um grande movimento aí para acolher especialmente essas populações de rua, essas pessoas mais vulneráveis, e essa ação precisa continuar pelo menos até o final de semana. A gente está investigando, inclusive, um problema de saúde num motorista de caminhão. É informação extraoficial, tá? A gente até já repassou aqui um caminhoneiro que estava parado num acostamento e estava com hipotermia. Foi nessa madrugada. Estamos só checando direitinho isso, porque também é importante nós chamarmos a atenção para esta questão, Estael. A gente percebe, eu estava olhando aqui imagens ao vivo da Serra do Rio do Rastro. Ali em Bom Jardim da Serra ainda tem neve acumulada. Daqui a pouco a gente o Gui vai mostrar para a gente, os 2 Guilhermes.
o Guineve Roquette. Tem um reforço ali na equipe, pelo jeito. E o Guilherme Fada Neve, que está em Gramado, mas a gente percebe em São José dos Ausentes. Atenção, gente, meio-dia 37, imagem ao vivo. O Gui que tá já arrumou um companheiro para ele, né? Já arrumou um companheiro para ele, né? E a gente vê ainda a neve acumulada no chão. Então, na sombra, né? A gente vê que na sombra a neve continua, né? É verdade. Então, assim, todo mundo precisa ter muito cuidado. E olha os cãezinhos, gente. Olha só o que a gente separou. O cãozinho ali tentando atravessar o trilho do trem. Esse outro, os olhos só aparecendo ali, todo serelepe, quase rengueando. E ali o outro atravessando o letreiro de São José dos Ausentes. Tá aí os cãezinhos que também precisam, gente, de muito cuidado e de atenção. Vamos até Ausentes, vamos subir, vamos até os campos de cima da serra. Guilherme Roquette. Deixa eu te contar a história dessa figura aqui, tá? Olha só, agora ele vai querer ir embora, não vai querer vir pro meu colo. Ele tá com a gente aqui, esse rapaz aqui. Fala no microfone. Vou botar o microfone aqui, senão não vai dar. Ele tá... né? Ele tá com... Desculpa. Ele tá com a gente aqui desde cedo, essa figura aqui. Ele já entrou no ar, já apareceu, inclusive, veio pra cá. E agora quer aparecer aqui no SBT Rio Grande. Ele quer falar. Olha só, eu vou trocar a mão aqui, senão não vai dar certo. Tá? Mas virou um parceiro nosso. Agora, esse cara aqui, ele não sente frio. Ele senta. Ele senta na neve, ele rola por aqui, ele já anda aqui, brinca com os turistas e tudo. Mas esse cara aqui não sente frio. É o cara... Agora desce um pouquinho aí, Ele era de quem? Ele já tá dando ordem pro cachorro. Agora chega. Senta. Não, agora chega. Eu vou deixar ele solto, porque daqui a pouco ele vai querer ir embora aqui, vai querer circular pra cá. Mas esse cara, ele recebe os turistas aqui, anda na nossa volta e tá com a gente aqui desde as 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando a gente chegou aqui na entrada de São José dos Ausentes, ele ficou por aqui. Agora deve estar chegando mais algum carro ali, ele foi embora. Mas, André, o que vocês estavam falando aí, tu e a Estael, realmente isso. A neve aqui na sombra, ela ainda persiste. E essa é a mesma neve, então, que caiu lá às 10h30 da noite, naquela verdadeira nevasca que a Estael já confirmou, né? Que foi, de fato, uma nevasca que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e aqui em São José dos Ausentes. Porque quando a gente saiu na rua e eu, com o telefone na mão, comecei a gravar ali as primeiras imagens, o vento que tocava a neve, ele era impressionante. Era uma cena realmente, assim, digna de um filme e a gente praticamente não imaginava, né? Eu não acreditava, custei a acreditar no que estava acontecendo. Olha, a gente olha assim, imagens da Antártida, Patagônia, não é verdade? Aquela nevasca ali, aquela imagem anterior. Aí, ó, essas são imagens que, vento, muito de fato, a gente não costuma ver aqui, mesmo nas grandes nevadas que tivemos no estado, nunca tão intensa. Olha só aí, contra a luz. Então, percebam, era neve com vento, porque geralmente o vento ele faz derreter o que talvez fosse a neve, mas é tão intenso, é tão frio que a neve permanece. Tô certo ou tô errado? Tá certo, não. E eram nuvens mais carregadas. Geralmente são nuvens mais rasas, mas eram nuvens que tinham provocado chuva forte, até temporal, em parte da Grande Porto Alegre, e que subiram a atmosfera, subiram a serra e encontraram o ar muito gelado. Bom, o espetáculo, toda a nossa região serrana, Campos de Cima da Serra, e nós vamos até Gramado agora. Depois a gente volta a conversar com o Guilherme Roquette, que está em São José dos Ausentes. Agora a gente vai conversar com o Guilherme Fada Neve, né? Guilherme Fadanelli. O Fada Neve é por conta do nosso amigo o Glauco, né? Que deu este apelido aí para o Fada Neve. E aí, em Gramado, os turistas estão, assim, né? Admirados, não é mesmo, Fada Neve? Exatamente, André. Olha só, o sol apareceu, graças a Deus aqui, tá esquentando um pouquinho a gente aqui. Vou sair um pouquinho do vídeo para mostrar, André. Olha só quanta gente aqui em Gramado. Tá lotado, parece fim de semana aqui em Gramado, André. Muita gente procurando tirar fotos ali no termômetro, né? Para registrar essa temperatura baixa. Pelo que tu acompanha aí, pelos sotaques, é muita gente daqui mesmo que foi acompanhar a neve ou é gente de fora e que teve a maior sorte de ter escolhido justamente essa época? É gente de fora também, André. Eu conversei, inclusive, agora há pouco com um casal que veio de Minas Gerais passar a lua de mel. Olha. Eles estavam entre ir para a praia ou vir para a Serra Gaúcha. Escolheram a Serra Gaúcha e tiveram a sorte de ver a neve pela primeira vez. Então a gente escuta aqui sotaques de todas as regiões do país.
A gente tem imagens aí, André, para mostrar, não sei se vocês também já mostraram em outras partes do jornal, mas da neve caindo também aqui, Gramado, Canela, Caxias do Sul, onde também nevou bastante, assim como lá nos campos de cima da serra, onde sempre a chance de nevar é muito maior do que nos municípios aqui da região de Caxias, Gramado. Mas a gente teve, sim, muita neve aqui na região, turistas, obviamente, né? Muito felizes em pegar esse momento que todo mundo espera aqui no inverno da Serra Gaúcha. Nevou, agora, nevou, Fadanelli, desculpa, nevou Gramado. Olha essas imagens em frente à Catedral de Pedra. Lindo, né? Lindo. Não, aí em Canela, um espetáculo. Nevou muito em Caxias do Sul também, né? Caxias do Sul também. Flocos grandes, né? Me chamou a atenção ali em toda essa região, assim, não era neve rala, eram flocos mesmo de neve, aqueles grossos, assim, Olha Caxias grandes. Aí, ó. Olha Caxias, aí é Caxias do Sul. E foram vários momentos, né? Interessante isso também. Foram no final da tarde, meio da noite, depois mais tarde, quando começou aquela neve mais forte lá em Ausentes, também nevava aí na região das Hortênsias. Então foram vários momentos que os turistas puderam acompanhar ao longo da noite. Olha, gente, a neve acumulada no carro, né? Para fazer boneco mesmo. Não, e para ter esse volume, tu precisa de muito tempo dúvida. E de muita neve. E todo mundo volta a ser criança, né, André? Sim. Todo mundo, né? Eu só não continuei porque a mão estava doendo demais. Eu disse no início do jornal, né, que era o nosso, entre aspas, abominável Homem das Neves, que é um personagem mítico, né? Mas eu diria que você é o nosso formidável Homem das Neves, que no meio daquela nevasca estava naquela elegância, mostrando pra gente a neve. Tava com a minha mão congelando ali. Mas o Gui, eu não sei qual dos dois Gui, tem uma imagem para mostrar pra gente. O Fada Neve, o Gui Fada Neve, vai mostrar uma imagem de um carro derrapando. E atenção aos motoristas, não vai ter neve, mas vai ter estrada congelada, né, Gui? E Stael. Olha ali o carro, duas questões aí, André, para mostrar. Que perigo. Uma delas é um carro em Caxias do Sul, que estava descendo ali um morro no bairro Nossa Senhora de Lourdes e acabou derrapando ali, perdendo o controle devido ao excesso de gelo ali na pista, né? Foi bem no momento da neve. Que perigo, hein? E com vários turistas ali próximo à rua também, né? Não, e as pessoas ficam encantadas, querem olhar vários lugares, né? E qualquer freada, né? Tem que ter muito cuidado. Nesse caso aí, o ideal até é nem circular, né, Stael? Não tem nem circular. O ideal é não circular. Aonde foi isso, Guilherme? Isso foi em Caxias do Sul, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ali é uma descidinha, um morro que tem ali, que é bem perto da BR-116. E ali, então, esse motorista acabou se perdendo, mas né, não aconteceu nada de mais grave. Mas vale o alerta. A gente tem outras imagens, vale o alerta. A gente tem um outro alerta para fazer, André, que são de imagens que vieram da manhã de hoje, da Rota do Sol, na altura de Itainhas, que é um distrito de São Francisco de Paula. Caminhoneiros fizeram imagens do gelo acumulado na pista. Tinha uma placa de gelo ali na pista. De acordo com o Comando Rodoviário Estadual, a estrada ficou cerca de 2h30 a 3 horas com o trânsito interrompido naquele trecho ali, devido ao perigo, né, de transitar por ali com o gelo na pista. Por volta das 10h30 da manhã, o trecho foi liberado. Os policiais acabaram utilizando sal para derreter esse gelo e também viaturas fizeram a escolta dos veículos, né, que seguiam pela Rota do Sol, para também manter a velocidade ali recomendada para evitar acidentes. Nesse momento, o trânsito liberado, mas eles não descartam, André, que ainda outros trechos onde tem mais sombra, né, também tenha gelo acumulado na pista. Agora, eu queria só terminar com uma imagem que a gente fez agora de manhã para dar água na boca de vocês. Sei que o André é bom na cozinha. Olha os pães e cucas saindo do forno a lenha que a gente flagrou hoje de manhã aqui em Gramado. Frio também combina com isso, né? Uma boa comida, um café quente, Só porque a gente não almoçou ainda, André. Que isso, Fadanelli? Mandou isso aqui pra gente, hein, Fadanelli? Tá mandando isso aqui pra gente ou não? Hein? Poxa vida. Acho bom. Eu quero um delivery. Eu quero todos. Então tá. Um abraço. Obrigado, Guilherme Fadanelli, falando só direto de complementando, Gramado. André, tudo isso que o Fadanelli falou pra gente, a temperatura à tarde já vai subir muito pouco. Então, essas áreas que tiveram congelamento, e principalmente a sombra, isso deve permanecer. Então, esse gelo nas estradas tem que ter cuidado mesmo, porque tem áreas de sombra que a temperatura vai ficar de 3, 4
24 graus e não derrete mesmo. Então, atenção, caminhoneiros, pessoas que circulam, que trabalham, que precisam se deslocar, muito cuidado com gelo na pista, muita atenção. A gente já está acontecendo, que legal, que tem que ter cuidado, sim, atenção, a todo instante. Bom, obrigado mais uma vez, Guilherme Fadanelli e Guilherme Roquette, com as informações do SBT aí, mostrando, né, tantas imagens e trazendo tantas informações importantes. Coisa boa. 12h, 47 minutos agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que tal pensar no futuro? O Jeremias Werneck bateu um papo muito bacana com uma mulher que enfrentou preconceito para se encaixar no mercado de trabalho e só conseguiu superar os desafios através dos cursos técnicos do Senai. Vejam só. A gente tá sempre no corre, né? Agora a gente corre para acordar cedo, para conseguir pegar o ônibus, bater o ponto, mas presta atenção no corre da Helenice. A Helenice mudou de vida. Helenice, me conta, como é que tu saiu de um escritório de contabilidade para onde tu tá hoje, uma oficina? Lá pelas tantas, vi uma colega fazendo 25 anos de escritório. E ali eu fiquei olhando e me imaginando, eu ia ficar 25 anos atrás do computador. Tem pessoas que amam essa profissão, mas eu vi que eu não ia ser tão feliz. E aí foi onde eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado para abrir uma autopeças. Quando eu abri a autopeças, eu vi a necessidade de entender. Aí comecei a fazer cursos de mecânica e comecei a trabalhar no ramo. Aí fiz um curso de mecânica automotiva, só que eu senti que eu precisava de mais. Aí foi onde eu fui atrás do Senai. Na modalidade que tu tem hoje no curso técnico, tu faz ele semipresencial, de forma remota, como é que tu encaixa os horários nas outras atividades que tu tem no dia? No caso, a gente faz aula online e tem a plataforma também que nos ajuda ali para entrar, pegar conteúdo, e tem as aulas práticas que daí é lá na oficina, lá no Senai. Como é que tu enxerga a capacitação, o curso técnico, te ajudando a quebrar o preconceito de uma mulher numa oficina? Lá no Senai eu me sinto muito à vontade, tanto com professores quanto com colegas. E isso me dá uma certa segurança, assim, tanto com o professor para conversar e tirar minhas dúvidas e aprender cada vez mais. Então é isso, gente. Para todo tipo de corre, sempre tem um curso técnico do Senai e uma modalidade para ajudar vocês. Para começar uma carreira nova, para se especializar, faz o seguinte, as matrículas estão abertas, o link está aparecendo aqui na tela. Corre lá, cursos técnicos do Senai, para quem está no corre. Logo depois do intervalo, Mayra Aguiar é bronze. Gaúcha está na história, essa gaúcha. Que coisa boa, gente. Já são 3 medalhas olímpicas. E nós vamos mostrar também frio extremo no Rio Grande do Sul. Requer solidariedade de todos nós. Um rápido intervalo, a gente já está voltando. Muito bem, 12h e 54 minutos e com este frio congelante que a gente vem falando, vem mostrando e vem sentindo, a gente não pode deixar de falar das pessoas em situação de vulnerabilidade, ou estão na rua, ou com casas, né, que não têm condições de aquecer. A gente vai conversar com a Gabi Lerina. Ela está no Ginásio Tesourinha, um dos principais pontos de arrecadação de doações aqui na capital, não é mesmo, Gabi? Isso sim, André. Olha só, quando a gente fala em solidariedade, a gente sabe ser solidário, isso é muito bom, né? Isso acontece aí no SBT, olha aqui, mostra aqui Paulo Garavelo. Quando a gente falou que a gente vinha fazer a triagem aqui do agasalho, das doações, todo mundo se mobilizou. Vou pegar aqui, ó, uma sacolinha em homenagem a todos aí do SBT que ajudaram. Olha aqui, André, vou te mostrar. Sabe quem mandou? A Catarina, ó. Tá aqui, da Catarina. Beijo pra Cata. Ela fez questão, muito fofinha. Olha aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta pra buscar mais, porque eu não consigo carregar tudo, né? Sim. E a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona, então, o processo de triagem aqui da campanha do agasalho, que não é só agasalho não, também o pessoal recebe alimentação, alimentos, né, doação de alimentos, e acontece, tem toda uma organização aqui dentro. Vou mostrar para vocês, porque tem muitas peças que chegam a todo instante. A gente viu vários e vários veículos toda hora estacionando aqui na frente, abrem porta-malas, descem com muitas e muitas peças. Olá, que já tá Cláudio Franzen me aguardando, que é o coordenador da triagem. Olha só. Que legal, cara. A coisa que a gente mais tá precisando é roupa infantil. É mesmo? Tu adivinhou a coisa hoje, né? Muito bom. Então, pessoal, bem-vindos aqui à nossa triagem, né? E tá realmente frenético aqui, não para um minuto. A gente das 9 da manhã às 4 da tarde, recebendo roupas, coisas boas, recebendo alimentos, tá? Então aqui é o local que a gente divide as roupas, deixa ela em quarentena, depois prepara elas, embala elas para encaminhar para outras entidades. Então vamos mostrar
Mas agora, com licença, Franzen, olha só, porque aqui, ó, muitas dessas peças que vocês estão vendo aqui, olhem só, aqui já são peças para serem levadas, né, Franzen? Já estão prontas para a gente encaminhar para alguma entidade. Agora à tarde a gente tem muitas entregas para fazer, né? Coisa legal, olha aqui, ó. Mostro para vocês inverno feminino, chegaram algumas peças aqui. Aqui, verão feminino, tem também peças que tem de outras estações. Vê nas paredes, ó, cobertas, casacos. A gente vai colocando até para o pessoal que é voluntário da triagem poder se organizar, porque é muita informação, é muita peça chegando. E a gente tem rapidez, né? Senão acaba o inverno e a gente não entregou as coisas. O frio não tem tempo, né? O frio quando vem com tudo e as pessoas precisam se aquecer. Então, você que está nos assistindo aí, olha só, garanto que você tem uma peça em casa que você pode fazer doação. Tem que ser peça boa, nada de vir com só um pé de meia, não existe isso. E nem com biquíni, como eu tenho dito, né? Porque às vezes vem um biquíni e quem é que usa biquíni nessa hora? Inclusive, tu falou de sapato. Gente, muito importante vir com o par do sapato, principalmente, né? E se tu puder amarrar o par com o outro, porque olha só, vem sapatos que a gente não vai descobrir nunca onde é que tá o outro pé, porque chegam dezenas, centenas de roupas ao mesmo tempo, então é muito difícil esse trabalho para nossa equipe. Olha aqui desse lado aqui, ó, mostra aqui, Paulinho, segue aqui, ó. Aqui são as peças que vão começar a ser separadas, né? Elas ficam um tempo, 48 horas aqui na quarentena, a gente chama assim, para depois a gente começar a pegar. Tá uma bagunça porque a gente tava puxando roupas para levar para lá para começar a triar, porque a urgência do frio é agora, né? Depois que ela tá pronta aqui na parte central, a gente vai ali para outra arquibancada, onde já tá tudo embaladinho. Parece até uma loja isso aqui, mas é porque a gente tem que preparar a entidade que vai receber calçados, a entidade que vai receber um cobertor, até cueca, calcinha, enfim, tantas coisas mais, bonés. Obrigada, Franzen. Nosso tempo está terminando, mas pena. Eu espero, tenho certeza, rapidinho, ó, eu espero que vocês vão aquecer o coração de vocês. E olha aqui, ó, a doação de pão que chegou, são 300 pães que vão direto lá pro Gigantinho, viu? E olha, e a gente pra gente com esse carinho, tá? Vai lá pro pessoal. E isso aí é campanha do agasalho, é tudo, não importa se é roupa. Olha que amor, trazer um pão pra gente poder trabalhar melhor. É muito capricho e muito amor. Obrigada, viu, Franzen? É isso aí, André, volto com você. Beijo, obrigado, Gabi. E assim, ó, quem não puder ir até o Gigantinho, qualquer posto da Polícia Rodoviária Federal está recebendo doações, ou mesmo o Tesourinho aqui em Porto Alegre, né? É muito importante. E assim, ó, municípios que ainda não estão atentos aos seus moradores de rua, coloca a imagem. Recebemos de um morador de Sapiranga, olha só, esta madrugada, um morador que ficou, olha aí, ó, foi flagrado dormindo numa rua em Sapiranga. A gente não sabe ainda qual é a política de recolhimento das pessoas lá em Sapiranga, mas, por favor, gente, se vocês ainda não se organizaram, municípios, atenção, vamos ter mais dias de frio. Se organize e proteja os seus moradores de rua, as pessoas que precisam de ajuda. A gente ainda vai atrás do espaço aberto para a prefeitura para se pronunciar. Muitas vezes as pessoas não querem, mas é muito difícil nesses frios alguém negar uma oportunidade de estar mais protegido. Mudamos de assunto agora, meio-dia, 59 minutos. Tem novidades, tem notícia boa no esporte. Tem gaúcha com mais uma medalha. Tem mais uma gaúcha lá que ganhou medalha em Tóquio. Matheus Schenck entra em campo e conta tudo pra gente. Cadê o Jeremias Werneck que vai entrar em campo também? Alô, Jeremias, boa tarde, Gê. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Jeremias, o verão gaúcho promete, né? Todo mundo bronzeado. Exato, roubou minha piada, seu salafrádiozinho. Roubou minha piada, mas não tem problema. Roda as imagens pra você da Mayra Aguiar, nossa medalhista de bronze, mais uma vez, no judô até 78 quilos, o terceiro bronze dela. Jeremias, que mulher! Estou procurando aqui no quadro de medalhas onde é que está a Argentina, porque tem uma piada. Se o Rio Grande do Sul fosse um país, teria mais medalhas do que a Argentina. A Argentina tem uma medalha de bronze até agora. Então, ó, se a gente fosse um país, entendeu? A gente teria mais medalhas do que a Argentina. Te mete, André. Viu só? Que momento do atletismo, que momento do esporte gaúcho, né? Muito bacana ver como o esporte gaúcho está indo muito bem. A Mayra recebeu homenagens do Grêmio, recebeu homenagens da turma da Mônica. A Mayra está sendo homenageada por todo mundo, tá muito bacana.
Parabéns para Mayra Aguiar, atleta da Sojipa. E quem também homenageou a Mayra foi o João Derli, nosso judoca, ex-judoca, nosso esportista número 1 alguns anos atrás, que falou sobre essa conquista da medalha de bronze da Mayra Aguiar. A cabeça de campeão é a pessoa que é diferenciada, né? E isso a gente sempre viu na Mayra, desde jovem, né? Ela com muita ousadia, né? Não respeitando as adversárias, né? Que às vezes a gente acaba distanciando, né? Alguns adversários, né? Ela estava compenetrada no judô dela, então ela é, sem dúvida alguma, aí, uma referência, né? Para muitas e muitas gerações aí. Muito legal, né? Parabéns mais uma vez para a Mayra Aguiar. Ela não é a única gaúcha que está ainda em disputa, né? Tem muita gente boa representando o nosso estado em Tóquio. Vamos conferir na tela, então? Tem bastante novidade. Olha aí, Ana Barbachan e Fernanda Oliveira venceram uma das regatas na vela, estão em 10º no geral. Também na vela, o Samuel Albrecht está em 11º no geral. Boa sorte para o Samuel. No vôlei feminino, Fernanda Garay jogou hoje, Brasil 3-0 no Japão. No rugby feminino, Luísa Campos jogou 2 vezes, as 2 derrotas para o Canadá e para a França. No handebol também derrota, Babi Arenhardt perdeu com o Brasil para a Espanha. E na natação, infelizmente, Viviana Jungblot foi eliminada na fase classificatória. Rapaz, os gaúchos estão bombando em Tóquio, Jeremias. Quem também está bombando é Pedro Rocha. Ele está voltando para o Grêmio, Jeremias? Tem uma negociação em andamento. Ainda não está finalizada a negociação. Mas depois de 4 anos, né? Se eu sou bom de matemática, depois de 4 anos, o Pedro Rocha sim tem possibilidade de voltar para o Grêmio. Ele está vinculado lá ao Spartak Moscou da Rússia e o Grêmio está tentando um empréstimo. Herói na final de 2016, ele pode reencontrar o Filipão e o Grêmio. Ô Jeremias, a gente viu ali no começo das imagens que o Pedro Rocha, ele está no Spartak Moscou, ele foi o capitão do time, olha só, capitão do time B do Spartak Moscou. Ele está jogando na 2ª divisão russa. Que Pedro Rocha é esse que estaria voltando? É um Pedro Rocha que não anda em boa fase, né? E ele não foi bem no Flamengo, né? Nem no Cruzeiro antes. Né? Isso, no Cruzeiro e no Flamengo ele não foi bem, né? Então não deixa de ser uma tentativa de reencontro do próprio Pedro Rocha, se ele voltar para o Grêmio. Ele tem muito interesse em voltar, tá? Mas ele tem um patamar financeiro muito grande, então os russos têm que topar pagar uma parte. O ponto negativo é que ele não joga há muito tempo, né? Em alto nível. Ô Jeremias, mais uma dúvida. Houve um Grenal por ele ou isso é mais especulação, é mais lenda? Teve um Grenal por ele? Não. O Inter afirma que ele foi oferecido e o Inter não foi para frente, tá? E o próprio Pedro Rocha tem uma estátua aqui na Guete com a camisa do Grêmio. Se o Luiz Adriano não for contratado por uma tatuagem, o Pedro Rocha não vai ser contratado porque tem uma estátua, né? Mas falando em gente que pode sair, Jeremias, novidades sobre Edenilson. O João Patrício Hermann, que é vice de futebol do Inter, falou que o Edenilson não sai por um valor abaixo da multa, que é 15 milhões de reais. A minha dúvida é, tem clima para ele ficar no Beira-Rio ainda? Pois é. Eu acho que o próprio Inter tem dúvida em relação a isso, né? Só tem um detalhe aí, né? O Edenilson não falou de viva voz, assim, a cara dele aparecendo, quero ir embora. Mas nos bastidores ele disse isso, com todas as letras. E aí, ele vai ficar mais com a cabeça aqui ou com a cabeça lá? É verdade. E na verdade, assim, ele é um cara muito importante pro time, né? Não é mais fácil você primeiro, se você quer sair, fala pro Edenilson assim, olha só, eu te libero, mas antes eu vou ter que contratar alguém. Espero contratar alguém. Não é melhor? Seria mais fácil, resolveria vários problemas. Edenilson, quer sair? Tá aqui com a gente há um tempão. Vai, cara, o salário é bom pra ti. Mas espera só um pouquinho, deixa eu contratar outro. Seria mais fácil, mas o Inter não fez isso. Pois a informação que eu tenho é que não tem isso. E também ontem nós tivemos uma notícia triste, né, Jeremias? A morte do André Catimba, ex-jogador do Grêmio. Um dos caras com uma das comemorações de gol mais fantásticas que a gente já viu, né, Jeremias? Você já fez até vídeo no seu canal do YouTube sobre ele, né? É a comemoração do gol do título do Campeonato Gaúcho de 77, né? Isso. E ele, a cambalhota, teve uma lesão e aí ele caiu. Essa comemoração é emblemática, né? Sim. E o André Catimba faleceu, 74 anos. Ele morava na Bahia. Ídolo também do Vitória da Bahia, né? Chegou o Grêmio com 30 anos, mas a gente não sabe o motivo da morte, né? Mas
a morte causou uma comoção muito grande nas redes sociais. Verdade. Vamos encerrar então falando de frio, gente, que é o grande assunto do dia no Rio Grande do Sul, além, claro, do bronze da Mayra Aguiar. Teve muito frio também na Serra, né, André? E isso impacta, claro, nos times de futebol. Esse é o gramado do Brasil de Farroupilha, ó. Lá na Serra, em Farroupilha. Tinha treino ontem à noite do Brasil de Farroupilha. Estádio das Castanheiras? Isso é o... Como é que é o futebol no gelo? Aquele... é rock? Não. Rock no gelo. Rock, né? Aí o Juventude também treinando na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. A neve caindo no meio do treinamento do Ju. E ainda tem também imagens do Caxias. Três times da Serra. Eu só sei dizer uma coisa. Eu estou aqui paradinho, fiquei o jornal inteiro, quase 1h30, caminhando, falando, gesticulando. Agora eu estou parado aqui na hora do esporte, mas estou com um frio. Meu pé tá congelado aqui. Mas só uma dúvida. Tu não tá com nenhuma roupa por baixo, nada? Só isso aí? Tem uma camiseta por baixo aqui, mas tá frio. Tá gelado. Vamos lá. Então tá. Obrigado, André. Acho que é isso por esporte. A gente volta amanhã com mais novidades. Voltamos amanhã. E agora nesse encerramento a gente vai até onde? Nós vamos até com imagens da Serra, é isso? Só com imagens, dessas imagens, né, de todo o frio, não é mesmo? Lu Coleman, Jeremias Werneck e Matheus Schenck. Congelante. A gente vai seguir acompanhando e não esqueçam, na sua cidade, ajudem as pessoas que estão precisando muito, sim, né, de alimentos, de cobertor, de casaco, de proteção. Tem o lado bonito, sim, da neve, mas tem esse lado preocupante do frio. Neve não teremos, de acordo com a Metsu-Meteorologia, mas teremos, sim, muito frio, mais muita frio geada. ainda, né, André? Exatamente. E essa sequência de dias frios que preocupam bastante. A gente volta amanhã trazendo todas as informações, né? E pedindo para que você ajude aí na sua cidade a proteger as pessoas que precisam. E encerramos, né, Lu? A gente volta amanhã, Jeremias e Matheus Schenck. A gente encerra com as imagens do frio pelos campos de cima da serra, pela Serra Gaúcha, e imagens que chamaram muito a atenção, porque em alguns locais até a nevasca, que foi a neve com muito vento. Obrigado pela companhia, 19h20, segunda edição. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Tchau a todos, até lá.